Hoje vamos dar início para a segunda parte da nossa série de exposições semanais do Catecismo Anglicano, o catecismo que consta no apêndice do livro de oração comum. Vamos dar continuidade ao que foi iniciado na semana passada, né, em que eu dei uma breve introduzida na questão 2 e 3 do catecismo. Dessa vez continuando especificamente e esmiuçando um pouco mais a questão 3, né, que é a que diz que prometeram então por ti os teus padrinhos. Relembrando, né, a resposta diz: prometeram e fizeram voto de 3 coisas em meu nome. Primeiro, que eu renunciaria ao diabo e a todas as suas obras, às pompas e vaidades desse mundo perverso e a todos os apetites pecaminosos da carne. Segundo, que eu creria em todos os artigos da fé cristã. E terceiro, que guardaria a santa vontade de Deus e seus mandamentos, e neles andaria todos os dias de minha vida. Bom, dessa vez, sendo um pouco mais enfático nessa questão, né, não tratando mais como uma introdução, que já foi feito na semana passada. Primeiro ponto, o que é que você tem para reparar aqui? O ponto que a resposta traz como a primeira coisa a se fazer. Veja que ele dá uma ordem, primeiro, segundo e terceiro. E essa ordem não é por acaso, né? De fato, o catecismo ele traz nessa questão uma ordem de coisas que devem ser seguidas. Em primeiro lugar, o que é que ele diz? Renunciar ao diabo e a todas as suas obras. Essa renúncia, ela é uma repetição do rito batismal que consta no livro de oração comum. É uma referência ao rito anglicano antigo, o rito de batismo infantil 1, que diz o seguinte: ministro, aqueles que trazem crianças ao batismo devem declarar a sua fidelidade a Cristo e o seu repúdio ao mal. É vosso dever educar nesse sentido esta criança. Por isso, faço as perguntas seguintes a que cada um deve responder, por si mesmo e por ela. Estais convertidos a Cristo? Pais e padrinhos. Estou convertido a Cristo. Estais arrependidos dos vossos pecados? Estou arrependido dos meus pecados. Renunciais ao diabo e a todas as suas obras? Renuncie ao diabo e a todas as suas obras. Esse rito, né, como diz até aqui na abertura da fala do ministro, ele deve ser tanto respondido pelos pais e padrinhos em nome de si próprios, como uma renovação e atualização do seu batismo, como eles também devem responder isso em nome da criança, né? Semana passada nós falamos brevemente sobre essa questão da teologia dos padrinhos na teologia anglicana e a importância da promessa feita em nome da criança, né, em nome da fé da criança que ainda não pode responder por si, implicando num dever para aqueles que devem criar aquela criança, né? Mas aqui o ponto que vem a calhar é a linguagem do catecismo, basicamente repetindo o rito de batismo infantil que foi desde sempre praticado na Igreja da Inglaterra. Que o ministro pergunta no final: renunciais ao diabo e a todas as suas obras? E os pais e padrinhos respondem: renuncie ao diabo e a todas as suas obras. No caso do batismo de adultos, a própria pessoa pode responder por si, né, mas o rito é exatamente o mesmo, né, nessa questão. Aqui o catecismo ele não está ensinando nenhum distintivo propriamente anglicano, né, mas uma temática bíblica que também é parte da teologia anglicana. Né. Essa temática ela passou ao longo dos séculos, né, ao longo dos anos a ser chamada de Christus Victor, ou Cristo Vencedor, né, pelos teólogos modernos, mas ela já era a forma padrão de se ler a obra de salvação das Escrituras na teologia mística dos pais gregos, né? E como se vê no catecismo, né, ela foi continuada no Ocidente também pelo anglicanismo, né? É importante pontuar que muita gente, quando ouve o termo Christus Victor, alude a alguma forma de expiação por causa do bispo Gustav Aulén, o bispo luterano que popularizou essa tese com esse nome, né, com o livro dele de mesmo nome, tratando de expiação, mas a temática do Christus Victor ela não se limita à expiação, né? Ela é um tema, uma temática. Ela trata de tanto de uma hermenêutica, de certa forma, quanto de um tema. Né? A teologia anglicana ela bebe muito desse tema. Qual é o tema? Cristo vence. Ponto. Essa é a chave para se ler a história da salvação no Evangelho. A gente vê essa linguagem no catecismo. E, como vamos expor adiante, vai ficar bem claro. Então, o que significa essa renúncia? O batismo na teologia anglicana, ele é libertação do pecado. Como assim libertação do pecado? Do pecado enquanto doença e do pecado enquanto sujeição. Né? A gente vê alguns teólogos
anglicanos falando do pecado de várias formas. Existem diversas posições quanto a isso, mas a gente sempre vê uma coisa muito comum em todos eles. Todos falam do pecado enquanto sendo uma doença, uma sujeição, um estado em que a alma verdadeiramente está sujeito, sujo, incapacitado, né, de alguma coisa. Não existe muito, eu não digo que não existe de forma alguma, mas não existe muito claramente na teologia anglicana uma visão do pecado original como sendo meramente culpa, né? Ah, é uma culpa, ponto. Né? O batismo só serve para perdoar essa culpa e ponto. Não é bem assim. Vai muito além, né? E como esse trecho mostra, o batismo ele não é só perdão de pecados, né, ele vai muito além, e é por isso que se estende também às crianças, porque ele é libertação, libertação da qual todo ser humano precisa desde o seu nascimento, já que todos nascem cativos, né? E aí, essa renúncia, ela significa justamente o reconhecimento da vitória de Cristo sobre os principados e potestades desse mundo, na linguagem de São Paulo, né? O que são principados e potestades, né? Em alguns exemplos bíblicos, por exemplo, a gente vê em Colossenses 1,16, né, o apóstolo dizendo o seguinte: pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os principados e as potestades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. E a gente vê uma ilustração de como esses principados e potestades atuam na realidade de forma real e não apenas de forma simbólica, de forma alegórica, naquela famosa passagem de Daniel tendo sua oração impedida, né? Daniel 12:13, que diz o seguinte: disse o anjo a Daniel: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, ou em outras traduções arcanjos, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Aqui a gente vê que há uma verdadeira batalha espiritual. A gente não vê a Bíblia falando que a oração de Daniel foi impedida por outro motivo, não. A gente vê literalmente uma oração sendo impedida por outro príncipe, por outra potestade, por outro poder espiritual que não é um anjo de Deus. Né? Pelo contrário, o anjo de Deus, né, Miguel, o arcanjo, estava pelejando contra essa força, essa potestade, esse principado, né? Que a Bíblia não entra muito nos detalhes de o que é, né? Só chama de anjo, né? Mas é muito comum essa linguagem angélica para se referir a qualquer força poderosa sobre-humana. E segundo, né? A gente vê que o reconhecimento da vitória de Cristo não é só sobre os principados e potestades. Aí que entra a questão do catecismo. Ela também é a vitória sobre a sujeição ao diabo e o seu reino, né, que é o príncipe desse mundo, ou seja, temos principados e potestades, e quem é o príncipe desse mundo? O diabo. E a gente vê isso claramente, por exemplo, essa linguagem na Bíblia, porque, claro, o catecismo é bem enfático nisso, mas é interessante mostrar onde isso também se encontra na Bíblia, né, que provavelmente, para muita gente, poderia ser um salto lógico se isso não fosse mostrado. E a Bíblia vai dizer, vai ilustrar isso, por exemplo, em Êxodo 14, na passagem pelo Mar Vermelho, onde fala do Egito, né, sendo a figura do diabo, e Israel sendo a figura de Deus. E, mais explicitamente, em Apocalipse 12:10, onde fala o seguinte: o acusador dos nossos irmãos estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Ou seja, quem é o acusador dos nossos irmãos? A gente sabe que é a antiga serpente, Satanás. Né? E ele estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Ou seja, há uma sujeição a Deus dia e noite. Há uma sujeição real a Deus. E de que modo, então, a morte de Cristo nos livra do domínio do diabo? Porque a gente sabe que o catecismo está falando que existe sim um livramento do domínio do diabo, né? A renúncia ao diabo e todas as suas obras, como diz na linguagem aqui. Mas de que modo se dá isso? Porque a gente sabe que acontece, mas como acontece? A própria Bíblia responde de forma muito clara: pelo sangue do Cordeiro, derramado para purificar o mundo. Em Apocalipse 12:11, o versículo que segue esse outro versículo que fala do diabo como sujeição da humanidade, que diz o seguinte: os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Ou seja, literalmente o texto fala que a salvação é uma vitória, né? Aqui fica claro que o texto está dizendo que os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro. Então o que é que o sangue do Cordeiro faz? Ele liberta. Mas como é que ele liberta? Ele derrota o diabo.
Ele vence o diabo. E também, né, claro, pela união com Cristo no batismo, né? Como a gente falou na semana passada, né? Colossenses 2:10 aí, ó. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e potestades. E Efésios 1:11, né, que diz: Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Então, se a gente liga um texto com o outro, fica muito fácil perceber o que o catecismo quer dizer aqui, né? Ele está aludindo a todos esses textos. Alguns comentaristas, não tão antigos, alguns comentaristas anglicanos modernos, justamente vão fazer uma ligação intrínseca desses textos com a linguagem do catecismo. E, de fato, é um tanto difícil dissociar, porque é uma linguagem muito similar, né? Certamente, os compositores do catecismo estavam pensando nesses textos quando escreveram ele. Então, a gente vê o seguinte, a gente vê que há uma sujeição, a gente vê que há principados e potestades reais que pelejam contra o reino de Deus, né, num aspecto espiritual em que a gente não é sensível a ele como Deus é e como os anjos são, né? A gente vê que o diabo é o príncipe desse mundo e como uma dessas potestades era o acusador dos seres humanos, né, o subjugador, né, que torna os homens sujeitos ao poder dele. Mas a gente vê que os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro. Mas como é que o sangue do Cordeiro se aplica a nós? Justamente pelo batismo, unidos com Cristo. Ou seja, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e potestades. Ou seja, Cristo, ele faz isso, ele vence isso, ele purifica isso. E isso ele comunica pra gente com o batismo. Ou seja, a salvação, né, nas próprias escrituras, é a derrota do diabo. Participamos com Cristo no batismo em sua, entre aspas, derrota, né, sendo sepultados, para participarmos na sua vitória, sendo ressurreto. Semana passada, aprendemos que o meio ordinário de união com Cristo é o batismo, né? Por isso mesmo, São Paulo ele ilustra o batismo falando da passagem pelo Mar Vermelho, né? Porque ali o diabo, né, na figura do Egito, foi derrotado pela submersão na água. E o povo de Deus, né, Israel, passou ileso, assim sendo livrados do perseguidor. Veja que a própria ilustração da salvação é um livramento. Ela não é meramente um pagamento, ela é um livramento. Do mesmo modo, né, isso acontece com o povo de Deus no Novo Testamento. Né? A igreja por meio do batismo, né? Só que agora não aquele batismo do dilúvio, aquele batismo do Mar Vermelho, mas o batismo real, que realmente é aquele batismo em Cristo, né? Aquele batismo sacramental. E novamente, né? Deus nos livra do diabo e da morte com uma passagem pela água. E depois, né, o catecismo vai enumerar, em segundo lugar, né, o que precisamos fazer, além de renunciar ao diabo e às suas obras, crer em todos os artigos da fé cristã. E esses artigos da fé cristã estão contidos onde? Né? Os 10 mandamentos, né, ou decálogo. Como lemos na resposta do catecismo, né, além da renúncia ao diabo e suas obras, somos também chamados a renunciar ao quê? Às pompas e vaidades deste mundo perverso e a todos os apetites pecaminosos da carne, e também aguardar a santa vontade de Deus e seus mandamentos, e neles andar todos os dias de nossa vida. A lei, né, ela é a bula que mostra onde estamos doentes e aponta para o remédio que precisamos, mas só a graça é capaz de nos servir de remédio. Né? Mas vamos expor a visão anglicana do decálogo nas perguntas mais à frente ao longo das semanas. Né? É muito extenso. Em segundo, o credo apostólico, né, que é o resumo da fé cristã, também vamos expor mais à frente. Em terceiro, a oração do Senhor, ou Pai Nosso, né, que todo cristão é chamado a rezar e serve de modelo de oração dada pelo próprio Deus. Né? Também vamos expor os elementos e significados contidos nela mais à frente. Né? Mas, em suma, o catecismo ele segue uma ordem muito intuitiva, que é a ordem da caminhada cristã. Né? Batismo, credo, lei, oração, sacramentos. Ou seja, o catecismo ele nos ensina em ordem. O batismo define quem é parte da igreja. O credo ensina em que a igreja crê. O decálogo ensina como a igreja deve agir. A oração e os sacramentos são o que a igreja vive. Então, assim, por fim, né, em primeiro lugar, devemos olhar para o nosso próprio batismo e refletir na importância desse sacramento dado por Deus. Louvamos a Deus o chamando de Salvador do mundo. Por quê? Porque ele de fato venceu o príncipe deste mundo. Né? E ele quis nos comunicar essa vitória pelos sacramentos. Sobretudo, né, na união com ele mesmo e com a vitória dele no batismo. Né? A obediência à lei de Deus é um dever, não mais porque somos acusados, ou seja, sujeitos pelo diabo, né, que nos aprisiona quando nascemos naturalmente, né, usando a lei, mas porque amamos a graça que nos foi dada gratuitamente e nos liberta da maldição da lei, porque aquele que morre
para a lei e nasce de novo, veja bem, o batismo é o novo nascimento, ele está liberto da maldição. E é por isso que Cristo nos mata, para nos fazer viver de novo. É a forma que Deus, como Santo Agostinho diria, achou de tapear, né, de enganar o diabo. Porque ele fez tudo aquilo para que o plano de Deus fosse frustrado, mas com tudo que ele fez, o plano de Deus se concretiza. E, enfim, por causa disso, né, vemos onde mora a importância também da catequização na vida cristã. Né, pela não somente a importância da entrada na fé cristã, na comunidade da fé, na igreja, na participação de Cristo por meio do batismo, mas também no credo, na lei, na comunhão dos sacramentos e a oração, né? Então vemos onde mora essa importância da catequização, mas que ela só tem efeito quando há vivência do que se aprende pela lei e pelo credo, que provoca oração, que também são sacramentos. Quem quiser levantar suas dúvidas, o espaço está aberto agora. Galera, eu não tenho uma dúvida propriamente dita, só quero parabenizar o Felipe pela exposição. E eu queria apenas acrescentar uma citação que eu achei muito legal. Eu estava fazendo estudo aqui sobre a doutrina do batismo nos pais da igreja. Aí tem um tratado sobre o matrimônio de Agostinho, onde ele vai dizer o seguinte, que seja considerado herege aquele que nega que pelo batismo os pequeninos são arrancados das mãos do diabo. Então, eu acho que completa aí perfeitamente aquilo que tu trouxe de ensino nessa aula, que pelo batismo nós somos libertos das forças de Satanás, do poder de Satanás, né? Então, Agostinho ele vai expressar dessa maneira bem forte, seja considerado herege aquele que nega que pelo batismo as crianças são arrancadas dos poderes das trevas. É isso. Perfeito, Jadson. Muito obrigado pela contribuição aí, realmente foi de grande valia. Qual a importância do Christus Victor no sacramento do batismo segundo a tradição anglicana? Boa pergunta. Como eu expliquei agora, né, o Christus Victor, enquanto temática, né, enquanto temática de se enxergar a salvação, não meramente como uma teoria de expiação ou coisa do tipo, é de suma importância, porque a própria linguagem do catecismo e do rito de batismo, elas são linguagens de um Cristo vitorioso. Quando o catecismo postula que é necessário renunciar ao diabo e todas as suas obras, ele está basicamente, né, e inclusive para crianças, isso não só para adultos, está basicamente admitindo aqui que existe uma sujeição ao diabo e às suas obras, que o homem natural não é só um homem em pecado, não é só um homem morto, não é só um homem que precisa de perdão, é um homem sujeito ao diabo, que precisa renunciar ao diabo. Então, não há como fazer teologia anglicana desprezando essa parte grandiosa da nossa história, até porque, né, lex orandi, lex credendi, né, a norma da oração é a norma da crença. O nosso rito de batismo usa essa linguagem. Então sabemos que se oramos isso, cremos nisso. Então não dá para fazer teologia anglicana esquecendo do fato de que a teologia anglicana postula uma real sujeição ao reino das trevas e que o batismo é uma forma de libertação dela. Tudo bem que todas as nuances do Christus Victor talvez não sejam, né, necessárias, mas isso é uma forma de Christus Victor muito grande, né, que a gente encontra até na teologia mística dos pais capadócios, gregos, etc., e na teologia ortodoxa até hoje, né? O Charles perguntou: existe alguma crença oficial anglicana para dizer para onde vão os infantes não batizados? Não, crença oficial não tem. E, infelizmente, para os curiosos, não existe uma crença oficial. O que eu posso dizer é que existem vários teologúmenos, que são basicamente doutrinas pessoais, teologias pessoais de clérigos. Não são confessadas como doutrina da igreja. Porque é o seguinte, nós temos a doutrina da igreja e nós temos a doutrina de teólogos, né? O que geralmente alguns teólogos postulam, embora seja bem dividido de forma geral, e que eu concordo, é que basicamente a criança ela não tem pecados atuais e por isso ela não pode ser condenada, né? Não tem como ela ser condenada ao inferno, né? Porque a condenação ela depende do estado da alma, ela depende de uma culpa real, né? Mas o pecado original na teologia anglicana, pelo menos nos Caroline Divines, a gente não vê um ênfase muito forte nessa questão da imputação de culpa. Alguns teólogos, sim, de fato. Veja bem, eu não estou dizendo que a igreja defende uma dessas duas visões, mas alguns teólogos defendiam a visão mais reformada da coisa, digamos assim, né? De que existe uma imputação de culpa no pecado original, né? E todo mundo nasce culpado por isso. Mas eu diria que a maioria
né, pelo menos ao que eu sei dos meus estudos até então, não defenderam essa tese, mas defenderam a tese de que o pecado original não implica em culpa imputada, mas implica em sujeição ao diabo. E por isso ele é um estado que separa da comunhão com Deus, mas a condenação em si não é somente a separação da comunhão com Deus, mas é realmente uma condenação por culpa, né? E como não haveria culpa nesses casos, aí, em tese, as crianças não poderiam ser condenadas, né? As que não são batizadas. Mas também não se dá para afirmar com certeza o que acontece somente por esse pressuposto, né? Já que não são condenadas, o que acontece? São salvas? A gente deixa para a misericórdia de Deus, né? A gente acredita que sim, espera que sim, mas acho que vai muito além da alçada da teologia anglicana afirmar isso, né? O que a gente pode afirmar, pelo menos da posição de alguns teólogos anglicanos, é que não há condenação para essas crianças. Mais do que isso, realmente é uma coisa muito além. Foi um luterano que divulgou a Christus Victor enquanto teoria da expiação. Quais os pontos de convergência nesse assunto mais geral acerca da temática da Christus Victor entre anglicanos e luteranos? E nos documentos confessionais luteranos, principalmente. Bom, eu não sou luterano, né, então eu não quero me meter a ficar falando de documento luterano, mas essa temática em si, né, a temática do Christus Victor em si, é um ponto realmente de união bem grande entre anglicanos e luteranos. Porque os dois bebem muito da teologia patrística. E isso é uma coisa muito presente na teologia patrística, o que não é ruim, é ótimo. O Christus Victor, enquanto teoria da expiação, eu não entraria muito nesse mérito. Mas o Christus Victor, enquanto temática, enquanto. É um fato, né? A Bíblia mostra um Cristo vitorioso. Né? Isso não é uma coisa discutível, é um fato. Né? É uma teologia bíblica, isso nem entra na parte dogmática de tradições, etc. Isso é uma teologia bíblica. Cristo é vitorioso, Cristo derrota o reino das trevas, Cristo derrota a morte, é uma coisa bíblica. E isso está presente tanto na teologia de luteranos quanto na teologia de anglicanos, de forma geral. A questão que diferencia, eu diria, é as nuances que cada um pega disso, né? Anglicanos aproveitam mais disso para falar, por exemplo, de batismo. Luteranos vão, por exemplo, usar isso para falar mais, talvez, de outro tópico, enfim. Ou até mesmo de batismo mesmo, mas com alguns pressupostos, algumas conclusões diferentes, né? Mas é uma coisa que aproxima, sim, né, tradições, porque, querendo ou não, se a gente entende que é um tema bíblico, primeiramente, então, né, a gente concordar nessas coisas acaba sendo um ponto muito grande de convergência, né, entre as duas teologias, já que é bem difícil você fazer um diálogo com alguém que não enxerga a dinâmica da salvação como sendo o ênfase sendo no Cristo que vence independente do que ele vence, né, a morte, o diabo, etc. É bem difícil, né, porque você vai estar sempre vendo uma salvação totalmente diferente, né? Uma história da salvação funcionando de forma totalmente diferente e, por consequência, chegando a conclusões totalmente diferentes. Beleza, então dá pra gente encerrar já, né? Semana que vem vamos para a quarta pergunta do catecismo. Vamos partir para a próxima, continuando nossa série de exposições. Da próxima, vamos começar a introduzir na questão do credo apostólico e da catolicidade da Igreja Anglicana mediante a isso, né, na subscrição dos artigos da fé cristã. Então, vamos encerrando por aqui, mas esperamos que você possa ouvir mais uma vez essa aula, essa exposição na semana que vem, no próximo assunto, e que Deus abençoe a todos que ouviram até aqui.